limpa a quadra tá uma maravilha. Se as patricinhas do terceiro ano sentaram, pode sentar todo mundo, o negócio é sério. Mas há 2 anos atrás a gente começou um projeto, porque chegava nessa hora de pique mesmo do terceiro, os meninos estavam super esgotados e a gente começou a tentar fazer uma coisa diferente. Então nasceu o dia D, que é o dia diferente. E a gente tem buscado fazer isso no colégio. Ano passado não teve, mas esse ano a gente falou assim, eu vou abrir pra galera. E aí, diante de tudo que a gente tem passado no colégio, de corre para um lado, para o outro, então a gente começou a planejar para fazer algo diferente na Semana do Estudante. E aí acabou, né? Ou amanhã é dia do estudante, então parabéns para vocês, que vão estar descansando um pouquinho aí. Apesar de não estarmos aqui com um quórum máximo do Colégio Acesso, eu creio, né? A gente sempre crê que as pessoas que necessitavam estar aqui, as pessoas que precisavam estar aqui, as pessoas que com certeza vão levar alguma coisa daqui, elas estão aqui presentes, tá certo? Então vocês são essas pessoas que a gente, do colégio, ali estão as coordenadoras de vocês, eu como professor, né, que a gente tem esse projeto. E aqui o pessoal do Testify, como eles falaram, há 2 anos atrás eles estavam juntos, a gente fez ali uma coisa na área, um acústico. Aí esse ano, até para comemorar também a ideia do ginásio que tem aqui, a gente falou, vamos fazer uma coisa mais elétrica. E aí estamos nós aqui, tá certo? Então curta um pouco esse som. Convidei também Alex, amigão aqui das antigas, uma pessoa brother, uma pessoa que sempre tem conselhos bons, né, para dar para mim, que já não sou tão jovem, e para jovem também, porque a gente lida com jovem no nosso dia a dia. Eu falei, Alex, vá lá, porque de repente se eu falar de novo eles já não vão aguentar, porque eu falo toda quinta-feira com o terceiro ano, toda quarta-feira com o segundo, e aí o primeiro ano a gente acaba diversificando um pouco os dias, mas eu sempre falo. Não é por falta de falar, mas é uma palavrinha nova aqui. Alex. Beleza. Prazer, galera. Fechulha aí. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, e venha a nós, e seja feita assim na terra, e o pão nosso nos dá, e perdoa as nossas, assim como nós, aqueles que nos têm, e não nos deixe cair, mas livra-nos do... Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim falou, Alex, traz uma palavra para a galera lá. Eu falei, quem é que vai estar lá? É o pessoal que... Primeiro, segundo e terceiro, né, Jéssica? E... esses dias, eu creio que todo mundo foi muito... acabou sendo muito abalado com... o acidente que aconteceu semana passada. E isso acaba confrontando a gente em muitas coisas. E eu também estava pensando em o que falar e como falar para vocês, trazendo uma reflexão também dentro do que a gente tem visto hoje com a juventude em geral. Quando eu estou falando com vocês aqui, eu sei que quando a gente fala com a galera do acesso, todo mundo aqui é acesso, é? Não? Menos você, brother. Mas você é bem-vindo aqui ou não é, pessoal? É bem-vindo, cara. É o quê? Ex? Então já está fazendo faculdade hoje. Mas... tirou onda, né, velho? Aí assim, quando a gente olha para vocês aqui, a gente sabe que a gente está falando com uma galera que estuda pra caramba, né? Piada. Não, são aquelas pessoas que a gente vê no outdoor, não é não? Não é não? Aquela galera que a gente vê no outdoor depois. E aí eu fico pensando assim, pô, aqui acho que a escola tem feito um trabalho legal, assim, preparando vocês aí para os concursos aí, os vestibulares da vida. Mas o que a gente tem percebido, no geral, é que a galera tem se preparado em uma área e às vezes tem deixado as outras meio de lado. Tem acontecido alguns problemas, né? A gente sabe que normal, quando a gente está aqui e está nessa idade, é normal muita coisa aparecer na frente do jovem, da galera que está chegando para a vida agora. Essa disputa por liberdade, por querer alcançar coisas. E às vezes isso não está chegando com equilíbrio legal, né?
E o que acaba sendo gerado na vida do pessoal é eu vou chamar de idolatria mesmo. A gente está acostumado a pensar a idolatria como a pessoa lá, naquela coisa e tal, diante de um ídolo. Tipo as meninas aqui que tem os cartazes de Justin Bieber no seu quarto. E os meninos também. Eu soube de meninos aqui que tem cartaz de Justin Bieber no quarto, rapaz. Aí, pra mim é o fim. Mas eu estou falando de um tipo muito pior de idolatria. A idolatria do prazer, a idolatria da sua própria vontade, a idolatria do fazer só o que te agrada. Às vezes a gente se acostuma a cumprir um padrão específico. Por exemplo, eu preciso ter notas boas na escola. E às vezes por alcançar esse objetivo, às vezes a gente fala assim, pô, se eu estou alcançando esse objetivo, então eu posso me dar o direito também de ceder outras coisas. E aí nessa fase que vocês estão, vocês começam a ter acesso. Vocês começam a ter acesso a conversas um pouco diferentes da normal, que criança não tem mais, agora é conversa mais de adolescente. Vocês começam a ter acesso a bebida, seja na presença dos pais de vocês, seja na ausência. A gente sabe, eu também já tive essa idade, eu sei o que é que rola. Se na minha época, há tantos e tantos anos atrás, já rolava, imagine hoje. A droga, tantas outras coisas que agregam prazer mesmo. A prostituição. Para com isso, Alex. Prostituição. Eu não estava na esquina rodando a bolsinha. Eu não estava com a calça tipo a do Luan Santana. Não estava. Nunca. Mas eu falo de prostituição assim, quando a gente pega a nossa vida sexual, que deveria ser algo reservado para o nosso casamento, e a gente começa a desfrutar disso antes da hora, e começa a sofrer por causa disso. E nesse caso, sempre as meninas sofrem mais do que os meninos. Os meninos são os desbravadores e as meninas são o território. Espertas são as meninas que sabem cercar o território e fazem com que o cara tenha que pagar caro para poder possuir aquele território. Mas hoje em dia as meninas estão tão dadas. Elas ligam a webcam em casa e ficam à vontade. E os caras do outro lado, tudo se acabando. São abusos que começam a acontecer na nossa vida e acabam gerando idolatria. E o grande problema que eu vejo hoje, não só no jovem, de maneira geral, é que as pessoas têm cultuado a si mesmas. O Deus delas hoje são elas mesmas. E o que é mais importante para elas é a sua vontade, aquilo que elas querem, aquilo que promove para elas prazer. E nessa medida, por que a gente veio aqui hoje? Um dia diferente. Por que a gente veio falar aqui hoje? Graças a Deus, quando a gente tem uma família que de certa forma exerce um papel, vamos dizer assim, limitante nessa construção, de limitar, de fazer você ir amadurecendo para obter parte a parte a consciência e a maneira de administrar essa liberdade. Mas eu sei, eu posso falar aqui sem medo de errar. Não estou criticando aqui a família de ninguém, mas eu sei que hoje todo mundo é muito ocupado. Muito ocupado. Eu fico pensando que antigamente as pessoas, quando, por exemplo, queriam ter um filho, elas pensavam assim: poxa, eu quero ter um filho para poder cuidar do meu filho.
E hoje mudou isso completamente. Já existe um mercado já para atender. O pai ou a mãe tem um filho, e se ele tiver com 1 ano de idade, você já coloca ele na mão de outras pessoas que vão criar ele o resto da vida agora. E você encontra com ele, se der no final de semana, nos fins de noite, quando uns estão na internet, outros no jornal, outros no TV a cabo. Cada um de um lado, fazendo alguma coisa. E acaba o tempo passando, e a gente cresceu e não conseguiu gerar uma profundidade de relacionamentos e nem equilibrar direito a administração dessa liberdade. E aí o que é que vai rolar? Entenda uma coisa. Um ídolo é alguém ou alguma coisa que tenta tomar o lugar de Deus na nossa vida. Ah, Alex, eu não... Deus. De Deus. Seja lá o que você imagine. Mas o ídolo é alguém que não é Deus, mas ele tenta estar nesse lugar. Ele tenta responder os seus anseios. E a grande desvantagem do ídolo é que o ídolo, ele nunca vai poder te dar tudo que Deus te dá. Nunca. Ele vai te dar o que um ídolo dá. Então, por exemplo, se você começa a se dobrar diante do álcool, eu sei que tem pessoas, não sei se estão aqui agora, mas eu sei que tem jovens aqui que já estão frequentemente consumindo álcool. Frequentemente. Eu tive um colega que ele começou a consumir álcool com 12 anos de idade, em casa, no bar do pai, escondido. Até hoje ele não conseguiu ainda soltar tudo. Não conseguiu. Se tornou um ídolo para ele. Ele só encontrava sossego naquilo. Só encontrava prazer naquilo. No início, quando a gente começa a liberar a sexualidade, a gente fica até meio com medo, temeroso, mas daqui a pouco a gente entra num vício tão grande, tão absurdo, que sua mente se deturpa e se destrói completamente. E você acaba deixando que aquilo se torne um ídolo para você. Hoje em dia, todo mundo tem computador no quarto. E o computador hoje é uma porta aberta para tudo. Tudo. De bom e tudo de ruim também. E a gente cresce muitas vezes com a mente estragada no que diz respeito à sexualidade, a como é o ser humano de verdade. A gente começa a dar menos valor para isso e deixar que essas coisas comecem a assumir posturas de ídolos na nossa vida. Uma vez, um jovem encontrou com Jesus. E naquela época ele tinha um camelo. Sabe aquele camelo que o cara aperta o botão e ele... O camelo dele, porque na época não tinha, né? Nenhum carro assim, mas era um camelo importado. Ele parou o camelo dele, parou Jesus e falou: Jesus, bom mestre, o que é que eu faço para ter tudo isso aí que o senhor anda pregando por aí? Jesus disse: muito fácil, pô. Ele falou mesmo assim: facilzão, pô. Se liga aí, guarde os mandamentos. Não terás outros deuses adiante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não pescarás na prova de química. Ele disse: para, Jesus, para. Tudo isso aí que você está falando, eu já faço. Poxa. Jesus: poxa, é mesmo? Já. Tudo isso aí, desde que eu era pequenininho, eu já venho fazendo isso. Aí Jesus olhou para o camelo dele, rebaixado, com telinha de LCD no primeiro e no segundo lombo do camelo.
falou: entendi. Você já faz tudo, não é fácil. Aí Jesus falou para ele: faz assim então. Vai lá, vende tudo que você tem, entrega tudo para os pobres. Depois volta aqui e me segue. Rapaz, quando Jesus falou isso, foi como dar uma facada no fígado do cara. Ele: como é? É, isso mesmo. Vai lá, vende tudo que você tem, depois distribui tudo para os pobres, depois volta aqui para me seguir. Sabe o que aconteceu com aquele cara? Ele baixou a cabeça, montou no camelo dele, apertou o botão e saiu triste. Sabe por quê? Porque ele tinha um ídolo.